Olá, pessoal, dando continuidade ao estudo da nossa série de Fourier, a gente vai para a última série, que é a série exponencial. Bom, conversão, né? A série exponencial nada mais é do que a conversão das senoides em exponenciais, né? Então, agora a gente vai descrever o meu sinal x de t como a soma de exponenciais. Bom, esse estudo vem a partir da definição de Euler, né, onde um cosseno de n ômega t ele é definido como uma exponencial de jn ômega t mais e na menos jn ômega t sobre 2. Então, a partir de Euler, a gente tem essas definições para cosseno e seno. E assim a gente consegue representar através da série exponencial. Então, a gente nada mais do que converte as senoides em exponenciais. Com isso, a gente vai ter x de t, né, como um somatório, né, na definição da série exponencial, x de t ela é um somatório de e menos infinito até infinito de d de n, vezes as exponenciais. Né? Aqui estão as harmônicas, né? N ômega, né? N vezes a frequência fundamental. E em meu D de N eu tenho o valor de amplitude de cada uma dessas exponenciais. O que é uma característica que a gente já vê diferente aqui na série exponencial é que o meu limite do somatório não é mais zero, né? Ele vai de menos infinito a infinito. Então, na série exponencial, a gente tem essa condição de somatório de menos infinito a infinito, e não de zero a infinito, diferente das demais séries, tá? Como a gente faz para calcular essa série? No caso essas amplitudes de D de N das exponenciais, a gente vai fazer o inverso do período, integral de um período do meu sinal x de t vezes e na menos jn ômega zero, ok? E aí, calculando o d de n, eu apenas multiplico por as exponenciais, né? Pelas harmônicas, a fundamental e as harmônicas, ok? Bom, a exponencial nos proporciona o conhecimento do espectro de frequência, né? Então, a representação na frequência, assim como a gente estudou isso na série compacta, né? Então, nos proporciona ver o quanto que cada harmônica, né, contribui na composição desse meu sinal. Na série exponencial, esse gráfico também é composto por ele é composto por dois gráficos, né, discretos. Primeiro, o D de N, né, módulo, ou seja, a amplitude de cada uma delas versus ômega, né, que é o espectro de amplitude, e ela tem uma característica de ser uma função par, né, ou seja, espelhada em relação ao eixo vertical, né, e também a contribuição de fase de DN versus frequência, que é o espectro de fase, né? E ela tem uma característica de ser uma função ímpar. Então, x de t igual a x de menos t. Né? E aí essa informação é bem importante. Ó. O espectro da série exponencial ela possui frequências negativas e positivas. Então, não está como na compacta, a partir do zero, ela é espelhada, né? Entre menos infinito e mais infinito, com o zero ali fazendo a separação. Tá? Vamos dar uma olhadinha num exemplo que fica mais claro essa composição. Bom, no exemplo 6.5, nos pede para traçar a série exponencial daquele mesmo sinal que a gente já trabalhou lá no exemplo 6.1, né? Que é essa exponencial de menos t sobre 2 de 0 a π. Tá? A gente já fez, então, a série trigonométrica dela, depois nós fizemos o estudo da compacta, e agora, hoje, a gente vai traçar a série exponencial desse mesmo sinal. Bom, primeiro passo que a gente vai fazer para o cálculo da exponencial é achar o coeficiente, né, os valores de D de N. Então, eu tenho achar D de N, vou fazer 1 sobre T0, né, integral de um período do meu sinal, x de T, E na menos 2, J2, que no caso é ômega, né, NT. Fazendo esse cálculo, aqui resolvendo essa integral, a gente vai chegar nesse resultado, 0,504
1 mais J4N. Bom, esse é o valor de D de N. Basta agora a gente jogar ele na expressão da série de Fourier. Então, eu vou ter 0,504, somatório de, agora aqui, ó, muda N menos infinito a infinito, de 1 sobre 1 mais J4N, né, que é o valor de D de N, e na J2NT. Como que a gente faz para traçar o gráfico a partir dessa solução? É só a gente substituir N. Como eu falei para vocês ali na apresentação do espectro, a gente tem a característica de espelhamento do espectro, né? Então, se eu calculo D de 1, automaticamente eu estou calculando D de menos 1. Se eu calculo D de 2, onde N é 2, eu estou automaticamente calculando D de menos 2. E assim por diante. Nessa composição, a gente vai ter esse aqui, ó. Apenas eu peguei esse valor e substituí. Agora N igual a 1, agora N igual a 2, eu obtenho, então, esse espectro aqui, ó. Então, quando eu tenho N igual a 0, eu tenho a componente contínua, né, que é o 0,504. Substituir aqui por N igual a 1, eu tenho, então, o ômega 2. Vejam, o espelhamento do espectro de amplitude. Então, eu tenho 0,122 aqui e ele também está desse lado, né? Basta eu calcular um lado e eu espelho o outro lado. Eu tenho 0,0625 com N igual a 2, ele está espelhado aqui. E assim por diante. Assim como o espectro de fase. Vejam, eu tenho aqui os gráficos, né? Eu substituo ali, ó, eu tenho essa composição aqui, e ele é um sinal ímpar, né? Como eu falei para vocês, aqui a gente tem a característica de um sinal par e aqui a gente tem ímpar, né? Então ele está rebatido e invertido também, tá? E isso nos auxilia bastante, pessoal, porque a gente sabe a contribuição de cada exponencial na composição do sinal, tá? E isso é um fato bem importante. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, né? Bom, mas a gente calculou a trigonométrica, a gente calculou a compacta e a gente teve que voltar lá do zero para calcular a exponencial. Na verdade, isso não é necessário, isso só foi para fins didáticos, né, de entendimento, porque existe uma tabela de conversão entre as séries que faz com que vocês, se vocês já têm o conhecimento de uma, vocês utilizam uma tabela para converter para outra série. Ah, eu tenho a série trigonométrica, mas eu preciso ir para a série exponencial agora. Eu preciso converter o meu sinal x de t em exponenciais. Se eu já tenho uma série pronta, eu uso a tabela de conversão. Então, por exemplo, aqui, ó, essa tabela, ela está no livro, ela é bem importante porque ela faz um resumo da série, tá? Ela está na página 532, ela faz um resumo da série, ó, então, para eu descrever o sinal na série trigonométrica, eu vou usar essa forma. Na série compacta, essa, na série exponencial, essa. Como que eu calculo os coeficientes em cada série, né? Então, na série trigonométrica, a gente tem a composição de A0, né? A N, BN, aqui estão os cálculos. Na série compacta, a gente precisou achar C0, CN e θN. Na série exponencial, a gente usa DN. E aqui, por último, nessa última coluna, a gente tem a tabela de conversão. Então, olhem só, se eu já sei quem é A0, ele é igual a C0 e é igual a D0. Então, a componente contínua ela é a mesma para qualquer uma das séries, né? Aqui, ó, se eu sei AN menos JBN, eu já tenho da série trigonométrica, ela é igual a CN na J θ N, que é igual a 2D. Então, eu só aplico a conversão. Aqui é a mesma coisa, em C0 é igual a D0, né? Se eu tenho aqui a compacta e eu quero passar para exponencial, eu vou fazer que Cn é igual a 2 módulo de Dn, né? Para Dn maior que 1, porque para 0 elas são iguais. E o θ, a fase da série exponencial, ela é exatamente igual à série compacta. Então, aquele gráfico de espectro, vocês vão usar exatamente o mesmo para a fase de uma da outra, né? Só o Cn, que é o dobro, né? O Cn é 2 vezes Dn, tá? Mas aí isso facilita bastante o nosso cálculo.
Bom, aí vamos dar uma olhadinha no exemplo 6.6, que ele trata exatamente disso, né? Para fazer a inspeção utilizando, né? Então aqui a gente tem um gráfico da compacta, né? CN e θn, e a gente vai passar para a exponencial, né? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, frequência fundamental. Vamos voltar aqui, ó. Bom, a gente viu aqui, tá em ômega. Ômega, a gente tem 3, 6, 9. Então, tá indo de 3 em 3 radianos por segundo. Então, essa é a minha fundamental, né? 3 radianos por segundo. Ali a gente tem a presença de 4 harmônicas. Quem são elas? Primeira, a gente tem aqui, né, a componente contínua, primeira harmônica, ou fundamental, segunda, terceira, e aqui a quarta já está em zero, né? Então, contando com a componente contínua, eu teria 4, certo? Bom, cálculo dos coeficientes. A gente viu pela tabela que C0 é igual a D0, que é igual a 16. Então, já temos os valores ali. Agora, para eu calcular o módulo de dn, basta eu fazer Cn sobre 2. Então, eu vou lá e pego o valor de C1. C1 tem aqui, né? Ele não botou a escala, mas é 16, 12, 8, 4, 0, tá? Só substituo os valores. 12 por 2, 6. D2, 8 por 2, 4. Assim por diante. Cálculo da fase. A fase a gente viu que é exatamente igual, tá? A fase de C, de θn, é igual à fase de dn. E aí a gente vai traçar o gráfico. O que tem que tomar cuidado aqui, pessoal? É que o gráfico para exponencial, ela está de menos infinito até infinito. Então, vejam, a gente só calculou D1, D2, D3. A gente não calculou D de menos 1, D de menos 2, D de menos 3. Porque elas são espelhadas. Então, vocês vão colocar aqui, ó, o espelho de um lado para o outro. Então, esse ponto aqui é igual a esse, o ponto do menos 6 e o 6 estão iguais, menos 9 e 9, tá? E o espectro é um espectro par, então tá ok, está correto. Na fase, a gente só tem esses valores aqui, mas a gente sabe que o espectro é um espectro ímpar, então a gente vai fazer o espelhamento aqui, certo? Então, assim, fica bem simples quando a gente já tem uma das séries passar para outra utilizando essa tabela, tá? Bom, eu listei alguns exemplos para vocês aqui, para que vocês possam exercitar, né? Então, aqui é a listinha para que vocês exercitem esse conhecimento sobre a série exponencial. Para finalizar o nosso conteúdo, tem alguns comportamentos que são importantes que a gente, né, trabalhe. Por exemplo, qualquer sinal, né, uma pergunta assim, qualquer sinal x de t, ele pode ter a série de Fourier que represente ele, né, o que a gente chama, existe uma série de Fourier para qualquer sinal x de t? Bom, não, isso não é real, tá? Então, assim, não é todo sinal que eu posso converter ele em séries de Fourier que vai funcionar, tá? Então, o primeiro passo da existência da série é necessário que A0, AN e BN sejam finitos. Mas como que eu descubro isso? Bom, se o meu sinal x de t for integrável, ou seja, menor que infinito, né? Se a minha integral de um período, né? Lembrando que a série existe só para sinal periódico, né? Se a minha série, né? Se a minha integral em um período do meu sinal x de t for menor que o infinito, ok, a série existe. Então eu posso converter o meu sinal em séries de Fourier. Outro ponto importante, pessoal, é a convergência da série. O que significa isso? Bom, eu tenho o meu sinal x de t, qualquer. Eu vou decompor ele através da série, seja ela uma senoide ou uma exponencial. No somatório desse sinal, né, dessas senoides ou exponenciais fundamental e também nas harmônicas, né, nesse somatório todo, eu consigo reconstituir o meu sinal x de t, né? Isso é convergência.
tá? Se eu consigo, através dessa descrição, né, de exponenciais ou senoides, reconstituir o meu sinal, ele converge. Então, eu consigo somar infinitas senoides e recompor meu x de t, ou exponenciais e recompor meu x de t, tá? Isso é a questão da convergência. Como que eu sei se qualquer x de t vai converter? Ou seja, eu decompus na série, mas se eu somar infinitas harmônicas, eu tenho o meu x de t de volta. Um critério que é utilizado é a convergência na média, tá? Esse é o critério mais utilizado de convergência da série. Então, vamos estudar como funciona isso. Ó, vamos considerar, né, conforme Fourier descreveu, uma série infinita para um sinal periódico, tá? Então, a gente tem aqui ó, uma série infinita, n igual a 1 até infinitos valores, tá? Só que fisicamente isso é irrealizável, a gente não tem como somar infinito, né? Infinitos valores. Então a gente vai usar uma versão aproximada, que é também chamada de versão truncada, que é x de n, onde eu vou somar n igual a 1 até esse n grandão, tá? Como a gente fez ali na onda quadrada, que a gente somou, por exemplo, 19 harmônicas, né? Então a gente bota um valor que não é infinito aqui, que é um número realizável fisicamente de harmônicas. Concordam comigo que esse sinal, esse x de t, é diferente desse x de n, porque aqui eu tenho infinito e aqui eu tenho um número limitado. Essa diferença que eu insiro é o erro de aproximação, né? Então, a minha diferença entre o meu x original e o meu x aproximado, com n harmônicas, é o meu erro de aproximação. Eu gerei esse erro, ok? Bom, a série vai convergir na média no intervalo de um período conforme eu diminuo esse erro. Então, olha só, como é que eu diminuo esse erro? Quando eu me aproximo de x de t original. E quando que eu aproximo de x de t original? Conforme eu insiro mais harmônicas, né? Então, esse erro, né, que é a diferença entre o x original e o x aproximado, ele tende a zero se n tende a infinito. Quanto mais harmônicas eu coloco, mais eu me aproximo de x de t original, certo? Então, olha só, ou seja, a energia do erro em um período tende a zero quando n tende a infinito. Bom, mas aí a gente, né, o teste acaba sendo bem complexo, porque aí eu vou ter que ir aumentando o número de harmônicas e vendo se essa integral está diminuindo. Então, a gente tem um outro critério simples para essa verificação da convergência na média, que é verificar se o sinal tem energia finita em um período. Então, olha só, eu calculo a energia do sinal dentro de um período. Se ela for menor que o infinito, ou seja, ela é uma energia finita, então esse sinal vai convergir. Eu vou utilizar um valor aproximado, né? Um valor de x truncado ou aproximado com n determinado e eu vou convergir para x de t, tá? E por último, pessoal, a gente tem o fenômeno de Gibbs, que foi um impedimento de muito tempo da utilização, né? Acreditava-se que a série não funcionava por causa desse fenômeno e o nome se deu de Gibbs devido ao físico matemático que descobriu isso, né? E isso não foi descoberto o problema foi descoberto por Fourier, mas a solução não, tá? Então, o que é esse fenômeno? Ele vai ocorrer, a gente até passou por ele ao longo do estudo, tá? Ele ocorre quando o sinal periódico apresenta descontinuidade. Então, o que é essa descontinuidade? Vamos, por exemplo, ver a onda quadrada. Ó. Ela está reta e cai. É uma descontinuidade do sinal. Aqui ela está reta e cai, e sobe. Né? Aqui, ó, ela estava subindo e teve que fazer. Isso é descontinuidade, né? O sinal não tem ele dá uma quebrada, tá? E isso durante muito tempo foi um problema, né? Bom, a gente já viu ó, que o gráfico da série se aproxima, né, da função x de t quando n aumenta. E a gente espera que a série convirja exatamente, então que seja exatamente x de t quando n for infinito, né? Porém, para um n muito grande, a série tem esse comportamento oscilatório nas descontinuidades.
né? E isso é um valor aproximado, é um sobressinal de aproximadamente 9% do valor da continuidade nas vizinhanças dele. Então, é essa oscilação. Ó. Essa oscilação corresponde a 9% do valor dessa descontinuidade aqui. Tá? Mas Gibbs provou que mesmo assim, mesmo tendo essa oscilação, a potência do erro tende a zero. Então, mesmo com essa característica nas vizinhanças das descontinuidades, a nossa potência do erro tende a zero. Tá? Então, foi provado que a gente pode usar para a decomposição do sinal, mesmo ocorrendo esse fenômeno. Ok? Bom, aqui a referência ao nosso livro, né? E com isso, pessoal, a gente encerra o estudo das séries de Fourier.